Vamos ler o texto da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Queridos, hoje eu quero falar sobre o valor da ceia, né? Vamos colocar o tema ali. Qual o valor da ceia para você? Nós vamos cear dentro de alguns instantes, mas eu quero começar pelo versículo final e depois vou terminar desse jeito. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Sabe, eu fui criado na igreja e eu sempre entendi, fui ensinado de que comer e beber indignamente é aquele que, durante o mês, cometeu alguma falha, cometeu um pecado. Então, essa pessoa está indigna para participar da ceia. Eu vou mostrar para vocês que não é essa a proposta do texto. O que a gente entende aqui, antes de mais nada, é que comer e beber indignamente não necessariamente está ligado a isso, mas comer e beber indignamente está ligado ao fato de você participar de algo que você não faz ideia do que seja, ou não tem a plenitude do que significa. Muitos de nós, queridos, participamos da ceia sem compreender a importância da ceia, o significado da importância desse ato. Se você compreender isso, você vai dar muito mais valor, ou talvez o valor correto, ao que nós vamos fazer aqui. Esse texto aponta para o fato de termos uma consciência completa e plena do que significa estar num culto como esse, do foco em Cristo e também do seu sacrifício. Mas quem sempre vem à igreja, sempre, acaba se acostumando com a ceia. Aliás, muitas práticas se tornam absolutamente rotinas, né? A gente sabe como a gente se comporta no culto, né? Na oração, a gente sabe se comportar de uma forma na hora do louvor, na hora de ofertar, na hora da ministração da palavra. A gente se sente sempre desconfortável quando somos desafiados a sair desse lugar onde a gente está sempre muito acostumado. Porque nós somos, queridos, metódicos por natureza em tudo que a gente faz, né? Eu sempre digo que eu estou aqui toda semana e eu sei, quando eu quero saber se alguém veio à igreja, eu sempre olho na direção onde aquela pessoa senta. Você já reparou que na maioria das vezes não, né? Você sempre senta naquele lugar ou naquela mesma região ali da igreja. É assim ou não é? E às vezes você chega e alguém chegou antes de você, sentou na sua cadeira, você ainda fica bicudinho. Porque, poxa, eu gosto de sentar aqui e já estava ocupado, né? Porque parece que se você não sentar onde você sempre senta, você está meio deslocadão, né? Você não está certinho onde você deveria estar. A gente é metódico, né? A gente é metódico em tudo que a gente faz. Eu tenho certeza que lá na sua casa, eu não sei quantas cadeiras tem lá na sua mesa, mas você senta sempre na mesma cadeira. Eu sei que tem gente aqui que bota o feijão por cima do arroz, mas tem gente que bota o feijão por baixo do arroz. Tem gente que põe o café e depois o leite. E tem o doido que põe o leite antes do café. Queridos, cada um de nós tem uma forma. Nós somos metódicos naquilo que a gente faz. E a gente vai ficando cheio de esquisitices, né? A gente gosta, enfim, de dormir só para um lado. Amém? Tem gente que gosta de ligar o ar-condicionado e pegar o edredom. São coisas esquisitas, mas mostra o quanto nós somos metódicos. E quando a gente vem para a ceia passa a ser mais uma das coisas que a gente faz todos os dias, né? Com a ceia, essa relação não é diferente. Então, muitas vezes a gente participa de modo
automático. Porque essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, vocês nem pensam em fazer. Vocês simplesmente fazem. Porque assim, é o jeito. É assim que acontece. Você simplesmente vai, né? E muitas vezes a gente olha para a ceia, então, como apenas um momento do culto e um culto, entre outros, dentro do mês. Sabe, e tem aqueles, né, queridos, que encaram o culto de ceia como o culto da bênção do mês. Sabe aquela coisa? Quase não vem na igreja, mas quando é a ceia esse mês? É tal dia? Não, nesse eu não posso perder, porque vai abençoar todo o meu mês. Então a gente pega esse culto e coloca num lugar onde deveria ser apenas, queridos, o ápice da celebração, mas não um ponto de partida para um mês onde nem na igreja eu vou voltar mais, porque a correria está muito grande. Há também aqueles que, então esses colocam esse culto como se fosse um amuleto para o mês. Mas há aqueles também que não dão a mínima para isso. Pessoas que simplesmente ignoram esse culto de celebração tão importante na igreja e faltam, e está tudo certo. Para eles não fazem nenhuma falta. Mas a gente entende pela palavra de Deus que nós devemos amar a igreja. Sabe, esse culto foi aberto nessa manhã pelo pastor Eli Rui, mencionando o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos todos aonde? A casa do Senhor. Salmo 92, 13 diz assim, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Ainda dentro do livro dos Salmos, você com certeza conhece o primeiro versículo do Salmo 23, o versículo mais conhecido do mundo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas você sabe de cor o último versículo do Salmo 23, o versículo de número 6? Ele diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E como termina? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A nossa relação com a igreja, ela tem que ser nesse nível e a ceia tem que estar nesse lugar. Querido, se a ceia for apenas mais um culto dentro de um mês, isso se transforma em um ato religioso, sem significado espiritual nenhum. Quando a gente volta aqui para o contexto, queridos, de quando esta palavra foi escrita, a gente vê que o povo não tinha muita dificuldade de compreender a ceia por causa do contexto cultural da época. Sabe, quando eles iam casar, nessa época, existia uma sequência de coisas que tinham que acontecer. E todo mundo que vivia nessa época em que o texto foi escrito, sabia da cultura do casamento na época. E a cultura do casamento é muito interessante. Primeiro, que naquela época não existia namoro. Existia uma conversa onde ali o casal ficava noivo. Ponto. Não tinha esse negócio de namorar. Eles decidiam que se casariam e então faziam um compromisso de noivado. E quando esse compromisso era feito, o noivo pegava uma medalhinha, como se fosse uma medalhinha, e entregava para a noiva. E nessa medalhinha estava escrito, consagrada a fulano, consagrada a ciclano, consagrada ao noivo. A partir daquele dia, então, eles não se veriam mais. O período do noivado, o noivo não podia ir na casa da noiva. Imagine como era isso. Tente imaginar. Bom, o noivo então não podia ir na casa da noiva e ele tinha uma responsabilidade. E a responsabilidade do noivo agora era arrumar tudo para o dia do casamento. Esse noivo só veria a noiva novamente no dia do casamento. Mas durante esse tempo, o noivo, olha só o que é a cultura. O noivo, dentro da cultura, elegia um amigo, uma pessoa da sua mais alta confiança, para ir à casa da noiva, visitar a noiva e a família da noiva. Então, esse amigo do noivo tinha essa responsabilidade de ir até esse lugar e levar notícias, porque não tinha WhatsApp, não tinha ligar para o noivo, não tinha aquele negócio, desliga você primeiro, sabe aquele negócio? Não tinha nada disso.
Quem levava as notícias da noiva para o noivo era este amigo. O amigo do noivo tinha esta responsabilidade. E todas as vezes que o amigo do noivo ia visitar a noiva, a família da noiva, ele levava um presente do noivo. E talvez você pense, era um chocolatinho, né, lá da Cacau Show? Não. Era um buquezinho de flor? Não. Era uma joia. Quem aqui recebeu joia aí quando estava? Era desse jeito. E aquelas joias, elas iam sendo guardadas, armazenadas, porque no dia do casamento a noiva ia usar as joias que o noivo deu ao longo desse processo de noivado. Se a noiva aparecesse sem nenhuma joia no casamento, isso não apontava para a noiva, mas apontava para o noivo, que não a presenteou. Mas em resposta, a noiva sempre servia um banquete, junto com sua família, para o amigo do noivo. Na verdade, ela não estava servindo um banquete para o amigo do noivo, mas ela queria que a informação chegasse no noivo, através do amigo, de que ela sempre estava bem e pronta para se casar. Então ela servia o melhor banquete. Quem está entendendo isso? O noivo então levava, o amigo do noivo levava até o noivo o testemunho da noiva, dizendo: olha, está tudo certo, eu estive lá, ela está se preparando, o banquete foi assim, assim e desse jeito, aconteceu tudo perfeitamente, ela está conectada, ansiosa, esperando o dia do casamento. Dentro desse contexto, queridos, que eu acabo de falar aqui, ficava muito fácil ficava muito fácil o evangelho ser compreendido e Paulo escrever a respeito disso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, eu quero que você volte no começo dessa história, você vai entender que quando o noivo fazia um compromisso de noivado com a noiva ali, ele dava uma medalhinha. A palavra de Deus vai nos dizer em 2 Coríntios 1, 23, diz assim: o qual o noivo, Cristo, também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. A medalhinha que a noiva colocava aqui é muito facilmente compreendida nesse texto, quando fala que ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Quando o noivo sai e diz para a noiva: te vejo só no casamento porque preciso preparar as coisas para o dia do casamento. E você, com essa mentalidade, lê o texto de João 14:1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Olha o que Jesus vai dizer: se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fala de um noivo que está preparando o lugar para vir buscar a sua noiva. Quando essa história do amigo do noivo, aquele que visita, aquele que tem notícias da noiva, aquele que fala da noiva, aquele que leva os presentes para a noiva, fica muito fácil ser compreendido quando nós lemos João 16, versículo 7, que diz assim, Jesus dizendo: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei. O amigo do noivo é o Espírito Santo de Deus, que foi enviado pelo noivo quando ele foi preparar lugar para a sua noiva. O Espírito Santo é aquele que visita a noiva, que tem notícias da noiva. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Pastor, e as joias? As joias são os dons que o Espírito Santo traz para a igreja. São os dons espirituais, os frutos do Espírito, para que essa igreja se encontre com Cristo adornada, linda e bela, para a glória de Deus. Pastor, mas e o banquete que a noiva fazia para o amigo do noivo? Que na verdade era para o noivo, mas era para que o amigo do noivo levasse a notícia.
O banquete, querido, da igreja, da noiva, é a ceia do Senhor. Porque nessa manhã, nós, espiritualmente falamos, nos assentamos numa mesa. Estamos cheios do Espírito Santo nesse lugar. Agora, o que mais me chama a atenção é que o Espírito Santo leva as notícias da noiva. É o testemunho que ele dá. É ele que intercede com gemidos inexprimíveis por cada um de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a notícia que o Espírito Santo... Deixa eu colocar dessa forma nessa manhã, para te levar a pensar. Qual a notícia que o Espírito Santo daria para Jesus hoje, a teu respeito? O que o Espírito Santo diria para Jesus sobre você hoje? Ele diria, ele está pronto, ansioso pelo dia do encontro, o coração ferve de amor por ti, o compromisso está de pé, o noivado está firme, o banquete está posto e colocado, ele se prepara para isso. Qual notícia que o Espírito Santo daria a seu respeito para Jesus nessa manhã? O Espírito Santo daria a notícia de que, ok, ele está sentado à mesa, glorificando o teu nome, bendizendo o teu nome, com o coração cheio de gratidão. Ou o Espírito Santo diria, ele nem lembra de você. Ele vive uma vida, ela vive uma vida, como se tu nem existisse. E de vez em quando, faz de conta que tem um compromisso contigo. Sabe, nessa história que eu contei e dentro dessa aplicação, a gente consegue perceber e entender que tudo está preparado para ser como deve ser. E o nosso coração deveria levar cada ponto desse em consideração. Eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Você tem a medalhinha? Você tem o selo do Espírito no seu coração? Você, querido, tem dons? Você recebe de Deus os dons, as habilidades, o propósito, e você faz o que com eles? Engaveta? Joga numa gaveta? Porque, queridos, no dia que nós nos apresentarmos, nós teremos que nos apresentar com aquilo que Ele depositou sobre nós. E com a responsabilidade de apresentar a Ele aquilo que recebemos dEle. Quem entendeu? Sabe, não cabe a você pegar os dons, o propósito, os frutos, e guardar, engavetar e dizer, eu uso quando quero, faço do jeito que eu quero. Não. Não, porque quem te deu foi Jesus. E Jesus tem uma expectativa, uma expectativa de uma resposta. Quem está entendendo isso, amém? Um amigo testemunha do seu culto hoje. Você, sentado à mesa da ceia, nessa manhã, desfruta da comunhão e anela pelo noivo. Você pensa em Jesus. Você tem, o teu coração gera expectativa pelo encontro com Jesus. Essas coisas todas a gente tem que trazer dentro de um culto como esse. Eu li o texto da ceia e o texto da ceia mostra que a Santa Ceia aponta em 3 direções distintas. A ceia é algo tão importante, queridos. Esse culto aqui nessa manhã é muito mais do que um culto. Esse culto é algo tão precioso na presença de Deus. Mas eu preciso dizer que antes que você participe, você precisa entender algumas coisas. Eu quero, além dessa aplicação que fiz, eu quero lançar agora, focar na questão da mesa e na questão da ceia. E eu quero mostrar para você que a ceia aponta em 3 direções. Aponta para o passado, aponta para o presente e aponta para o futuro. Baseado no texto que a gente leu de 1 Coríntios, capítulo 11, que é um texto que a gente sempre lê, mas às vezes não explica porque fazemos isso no final. Eu quero, focado nesse texto, trazer aqui um entendimento a respeito disso, do valor da ceia. E eu espero sinceramente que no final aqui você possa participar com um entendimento na sua mente do valor da ceia. O primeiro ponto, vamos olhar para o passado. Eu quero rapidamente passar, eu não vou aqui me deter em todos os detalhes porque não teria tempo para isso. Mas olha o que diz o texto no versículo 24 e também no versículo 25 de 1 Coríntios 11, que foi o texto que nós lemos.
No 24 ele diz, fazei isso em memória de mim. No 25 ele diz, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 2 vezes no texto, aponta para nós nos lembrarmos. Façam isso para se lembrarem daquilo que eu fiz por vocês. Eu não sei, você já chegou aqui e nós já estamos aí com 1 hora de culto. Já te passou pela cabeça a lembrança do que Jesus fez por você? Você aqui, dentro dessa 1 hora de culto, já saiu da sua boca, do seu coração, do seu entendimento, da sua alma, Senhor, muito obrigado porque tu morreu por mim? Ou já faz 1 hora de culto e isso nem te passou pela cabeça ainda? Queridos, a ceia é esse lugar de olharmos para o sacrifício de Jesus. Logo mais nós vamos participar da ceia e você vai ter um pedacinho de pão na mão e um cálice com vinho. E a gente sabe que o corpo dilacerado de Jesus naquela cruz aponta para o pão. E o cálice aponta diretamente para o sangue derramado de Jesus. Mas o passado, gente, se divide em pelo menos 2 aspectos. O primeiro deles, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando a gente olha para o passado, a gente fala de memorial. E todas as vezes que você visita um memorial, e olha que eu já visitei muitos memoriais. O Brasil não tem muito esse costume, mas fora do Brasil, isso tem para todo lado. Um memorial erguido a uma pessoa que fez determinada coisa relevante, morreu, e então se ergue um memorial para aquela pessoa. Aqui no Brasil tem-se o costume de dar nomes de rua a pessoas que já morreram, né? Mas que foram relevantes na sua geração. Então se coloca lá como um memorial, o nome de uma rua. Memorial é trazer uma lembrança sobre aquele que fez algo relevante e que não está mais entre nós. Então se levanta um memorial. Quando Jesus chama essa questão, fazer isso em memória de mim, ele está dizendo que o nosso memorial não é algo levantado aí numa praça, ou algo levantado, sei lá, dentro de algum museu, ou algo levantado no meio de uma cidade. Jesus está falando de nós levantarmos esse memorial todos os meses. Não externamente, mas internamente. Todos os meses, dentro do meu coração, eu estou sempre me lembrando, levantando o memorial do que Jesus fez naquela cruz. Quem entendeu isso, diga amém. Agora, o mais maravilhoso disso aqui é que eu poderia ter um memorial aqui a uma pessoa que já faleceu. O memorial estaria aqui, mas a pessoa não. Mas a ceia tem o aspecto da vida. Nós levantamos o memorial, mas sentimos a presença daquele que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Por isso que o nosso memorial é diferente de todos os outros, porque todos os outros são levantados por aqueles que já morreram, mas o nosso memorial é levantado por aquele que morreu sim, mas eis que está vivo para todo o sempre. Quem está entendendo isso? Amém? Mas quando olhamos para o passado, diz que ele se divide em 2 aspectos. O primeiro é o memorial e o segundo é a ação de graças. O texto diz assim, e tendo dado graças, tomou o pão e partiu. E tendo dado graças. É interessante porque o texto começa assim, porque eu recebi do Senhor, Paulo escrevendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vou repetir essa frase para você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vamos repetir juntos? Porque eu... O quê? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Antes de mais nada, e não é nem dentro desse contexto, mas eu não aguento, eu tenho que pelo menos passar nisso daqui. A ceia é um lugar de compartilhar. Que Paulo poderia pensar assim, porque eu recebi do Senhor. Ponto. Mas Paulo diz, o que eu recebi, eu vos ensinei. Quem está entendendo isso? Queridos, o Evangelho é isso. Só na primeira frase, nós já entendemos a raiz do Evangelho. A raiz do Evangelho é receber e compartilhar. Receber e compartilhar.
receber e compartilhar. Eu sempre digo isso e volto a repetir. Se você está indo para o céu e não quer levar ninguém com você, é porque provavelmente você não está indo para o céu. Porque quem está indo para o céu quer levar alguém com ele. Quer compartilhar aquilo que está vivendo, a expectativa que tem. Queridos, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha o que ele vai então nos ensinar que ele recebeu do Senhor. Ele começa dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Vou repetir isso. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, agradecendo, o partiu. Vou repetir isso. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e deu graça. Vou diminuir. Na noite da traição, ele agradeceu. Mesmo traído, agradeceu. Mesmo traído, agradeceu. Mesmo traído, agradeceu. Sabe o que significa? Que o agradecimento dele não estava relacionado àquilo que as pessoas estavam fazendo para ele, mas ao propósito dele na terra. Sabe o que significa? Que não importa o que você esteja vivendo, nesse culto, você pode agradecer a Deus. Porque Jesus morreu por você naquela cruz. Não importa. Não importa. Escute. Tendo dado graças, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Tudo o que a gente recebe de Deus não é por meritocracia. Se a gente entender isso, a gente vai ser muito mais grato. Sabe, a gente vive dizendo aquele jargão gospel, né? Pastor, eu tô, você já ouviu isso não? Eu tô pagando o preço. Já ouviu? Já ouviu de alguém, de repente alguém que você viu no espelho hoje de manhã, falar isso? Eu estou pagando o preço, pastor. Querido, você não pagou preço nenhum. O preço quem pagou foi Jesus Cristo, entregando a própria vida naquela cruz. Você está tomando posse do preço. Você não está pagando o preço. O preço quem paga é Cristo, e Cristo já pagou o preço. Todas as bênçãos recebidas por nós estão ligadas ao sacrifício de Jesus naquela cruz. Por isso nós podemos agradecer. Quem entendeu isso, diga amém. Segundo ponto, olhamos para o passado, eu quero que você olhe para o presente. Presente, comunhão e aliança com quem? Com Cristo, com seu sacrifício e com a igreja. Queridos, quando a gente olha para a palavra comunhão e aliança no presente, primeiro, se a gente não crer, falando de comunhão, se a gente não crer no sacrifício de Jesus, participar da ceia é um erro. Se você não crê que Jesus morreu por você, então isso aqui não faz o menor sentido. Outra coisa, se você... Deixa eu explicar isso melhor. A comunhão, queridos, ela é horizontal e vertical. Ela é vertical porque nos conecta a Deus e temos comunhão com o Senhor. E ela é horizontal porque ela nos conecta à igreja e aos irmãos. A ceia é um lugar onde nós celebramos a comunhão em todas as instâncias. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Quem está entendendo isso, diga amém. Agora, observe o que eu estou fazendo com a minha mão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. O que isso te lembra? Isso só é possível por causa da cruz de Cristo. Só é possível nós vivermos em comunhão se nós tivermos comunhão com Deus. Por isso, a palavra de Deus nos diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus consegue ter comunhão com os irmãos. É por isso que é tão difícil a gente compreender alguns textos. Quando você lê Romanos, Paulo está falando a respeito de nós amarmos os nossos inimigos. E aí eu digo para você, quando que você vai conseguir amar um inimigo seu? Então aqui eu abro uma outra porta, que amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Eu nunca vou sentir vontade de amar um inimigo. Nunca vou sentir vontade de amar um inimigo. Mas posso decidir amá-lo. Vocês estão entendendo isso ou não? O evangelho, queridos, é muito sério.
O evangelho não é baseado em sentimentos humanos. O evangelho não é quando eu quiser, ou quando eu quero, eu desejo, eu sinto. Por isso, querido, sabe, esse negócio de eu sinto, o tempo todo você sente. Cuidado, o coração do homem é enganoso. Toda vez que a gente leva para o campo do sentimento, o engano está muito próximo, é uma linha muito fina, estreita a respeito desse engano. Vocês estão entendendo isso? Digo amém. Escuta, nós temos que ter comunhão com Cristo e com os irmãos. João 1,3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha o que Paulo o que João está escrevendo aqui na primeira carta, 1 João 1,3. Ele está dizendo, vou repetir isso: o que vimos e ouvimos e anunciamos, para que também tenhais comunhão com quem? Conosco. Aí ele continua: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão será profunda, tão profunda, e deve ser tão profunda, que o mundo não nos reconheça no sistema do mundo. Que o mundo nos odeie. E quando Jesus vai falar isso em João 15,19, ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas, porque não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Se você não está em comunhão com a igreja e comunhão com Cristo, você precisa corrigir isso. E eu vou repetir pela terceira vez nesse culto, Salmo 122:1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Diz para quem está perto de você: eu tenho comunhão contigo. Agora, olhando para o presente, o primeiro aspecto é a comunhão. O segundo aspecto é a aliança. E a aliança, queridos, era, no Velho Testamento, uma aliança abraâmica, que vem de Abraão. Mas essa aliança foi quebrada pelo povo, que não tinha compromisso com essa aliança. Então Deus faz uma promessa. Jeremias 31:31, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 33 do mesmo Jeremias 31 diz: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escute agora, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Focado nessa promessa, eu quero transportar você para o momento em que Jesus está sentado na mesa instituindo a ceia. Diz assim no versículo 25 do 1 Coríntios 11, que nós lemos no começo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, olha o que Jesus vai dizer: este cálice é a nova aliança. A nova aliança. Havia uma promessa de que Deus faria uma nova aliança. A primeira aliança era feita com sangue de animais. Queridos, quando você pecava, falando de Velho Testamento, você pegava um animal, por causa do seu pecado, você levava até o sacerdote, e você colocava a mão sobre aquele animal, numa espécie de transferência de pecado, porque todo pecado só pode ser perdoado mediante derramamento de sangue. Então você colocava a mão sobre aquele animal, e o sacerdote vinha e derramava o sangue, era para você ter morrido, mas o animal morria no seu lugar. Agora, Jesus vai instituir uma nova aliança. Então ele vai dizer, como eu acabo de mencionar aqui, este cálice é a nova aliança. Baseado no quê? Ele diz, no meu sangue. Ele está dizendo que agora o cordeiro que vai morrer é ele próprio, para perdoar os teus pecados. Se você, ao ouvir isso, nem passa pela sua cabeça dizer, muito obrigado, Jesus, você não tem a menor noção do que Jesus fez por você. Jesus abriu a porta do céu para você. Jesus te arrancou das mãos do diabo. Ele arrancou das mãos do diabo
a cédula que nos era contrária, o documento que nos era contrário, ele rasgou cravando na cruz. Sabe o que significa? Que ele te comprou com bom preço, derramando o seu próprio sangue. Você pode agradecer a Jesus por isso? Você pode aplaudir Jesus por isso? Escute, nós olhamos para o passado, nós olhamos para o presente. É por isso que na nossa ceia aqui, a gente tem o costume de trocar, ok? O cálice, como um símbolo da nossa comunhão, né? Agora, se você está cortando volta de alguém para trocar o cálice, deixa para o final isso aqui. Para você, primeiro eu vou amaciar, para depois bater. Deixa para o final. Nós olhamos para o passado, nós olhamos para o presente, falta olhar para onde, gente? Para o futuro. Então olha o que diz lá o texto. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Leia comigo. Até que venha. Vamos de novo? Até que venha. Aponta para a parousia, a volta do rei. O arrebatamento da igreja. Porque assim, eu não sei se você acredita nisso. Jesus vai voltar. E é assim, pastor, eu não acredito. Jesus vai voltar do mesmo jeito. Com você acreditando ou não. Jesus vai voltar. Logo, queridos, quem nem crer, ou quem não crê na volta de Jesus, não deveria nem participar da ceia. Eu estou falando repetidamente, não deveria participar da ceia, não deveria participar na ceia. Mas no final, guarda essa palavra, no final eu quero trazê-la de volta. Porque não há maior expectativa do que essa. Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, escute agora, e o que há de vir, virá. Ele vai voltar. A ceia, queridos, é a declaração de que ele virá. A ceia, queridos, é a esperança de que ele vai nos buscar. Vocês lembram do texto de 1 Tessalonicenses 4,16? Tão enferrujado nos nossos dias? Diz o texto: porque o mesmo Senhor, o mesmo Jesus que subiu, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, amém? Nós, está falando contigo, comigo, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Escute, Jesus disse, a palavra profética nos aponta claramente, Deus o Pai assinou, nos atestando de que ele nasceria. Ele nasceu. A palavra nos atestava de que ele morreria. Ele morreu. A palavra nos atestava de que ele ressuscitaria. Adivinha o que aconteceu? Ele ressuscitou. E a palavra nos atesta em 27 livros, nos livros do Novo Testamento, dos 27 livros, 24 livros do Novo Testamento nos atesta de que ele vai voltar. Ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou e só falta uma coisa: ele voltar. Jesus vai voltar. Então, quando a noiva se assenta na mesa, ela está com o amigo do noivo, mas ela anseia pela volta do noivo, para o dia do grande encontro. Quem ama Jesus, ama a sua volta. Sabe, eu já fiz muitos velórios, muitos. E em alguns velórios que você vai, eles colocam aquele tapete atrás com um versículo bíblico. E eu tenho percebido que eles andaram fazendo um tapete novo, que agora está sendo bem usado, não era muito usado, mas agora está sendo bem usado. Que é o texto lá de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa
da justiça me está guardada. Tem algum erro nesse versículo? Nenhum. Tem algum problema colocar isso num velório? Nenhum, até porque Paulo, quando escreve 2 Timóteo, é a última carta que Paulo escreve antes da morte. E o capítulo 4, onde está esse versículo, é o último capítulo que Paulo escreveu. É no apagar das luzes mesmo. Está tudo certo. Mas eu pergunto, por que não põe o versículo todo? Por que não põe? Porque de alguma forma nós queremos apagar a nossa própria esperança. Porque o versículo todo é assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Esse é o texto todo. O texto todo mostra não apenas alguém que está combatendo, que está disposto a cumprir a sua carreira, a guardar a sua fé. Não apenas alguém que está ansioso por receber a sua coroa, mas de alguém que ama, gente. Não é que fala, não é que lembra, ama a vinda de Jesus. E nós vivemos hoje como se Cristo não fosse voltar. A gente vive uma vida como nós não temos essa expectativa. Nós não temos essa expectativa. Sabe, ame a vinda do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, teremos sofrimento, traições, lágrimas serão derramadas, mas no texto sagrado, Apocalipse 21:4 diz: porque Deus limpará naquele dia dos seus olhos toda lágrima, e lá, somente lá, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque tudo isso daqui já ficou para trás, as primeiras coisas já passaram. Queridos, há uma expectativa, a esperança é isso. A ceia é esse lugar da esperança da volta de Jesus. Será a maior festa espiritual de todos os tempos. Naquele dia nós o veremos como Ele é. Hoje nós o adoramos por fé, mas naquele dia será por vista. Olhar para a ceia, querido, para o passado, para o presente e para o futuro, deve ser um motivo de alegria para nós. Pela palavra da fé que ouvimos nessa manhã, o nosso coração tem que estar cheio de convicção. Por isso, em nome de Jesus, não deixe que isso aqui vire um costume para você. E você vai comer um pedacinho de pão e beber um cálice, como se... Sabe, há uns anos atrás eu acompanhei um dos nossos irmãos que já está com o Senhor, e ele teve um câncer no esôfago. E ele não podia mais se alimentar via oral. Eles colocaram, não sei se foi uma sonda, não sei como, não lembro certinho, mas ele não podia, via oral, ele não podia entrar mais nada na boca dele. E ele ficou muito doente. Nos dias finais dele, eu ia lá. Depois do culto da ceia, aqui no domingo, durante a semana, eu o visitava, sentava com ele, abria a Bíblia, e o que eu estou pregando aqui para vocês, eu pregava lá para ele. Eu ficava lá na segunda-feira, às vezes mais de 1 hora com ele. Eu lia a palavra, eu pregava. Ele, com toda dificuldade, só via as lágrimas descer. Ele estava plenamente consciente. E aí eu dizia para ele: olha, eu estou com a ceia aqui. Sabe o que ele fazia? Ele pegava a ceia e ele apertava. E ele pegava o pão e ele esfarelava o pão. E o farelinho da ponta do dedo, ele colocava na língua. Ele molhava o dedo no cálice e passava no lábio, chorando e agradecendo a Jesus por ter morrido por ele. Isso aqui, gente, não é assim. Não é... Sabe, não deixe para valorizar as coisas de Deus quando você já estiver num leito de morte. Não deixe para olhar para o Senhor, não deixe para lembrar que você é invencível num leito de morte. Não deixe. Você está diante de uma mesa preciosa. A presença de Jesus está aqui. Esse lugar está cheio da presença do amigo do noivo, o Espírito Santo. Nós temos que olhar para essas coisas.
com muita seriedade. Paulo escreveu 1 Coríntios para uma igreja que estava desvalorizando a ceia. Sabe o que eles faziam? Os mais abastados, que iam a cavalo, chegavam antes e comiam, se juntavam para comer e eles comiam tudo. E aí os mais pobrezinhos, quando chegavam, eles já tinham comido tudo, porque eles fizeram disso daqui um lugar de refeição. E Paulo, quando você volta no capítulo 10, 1 Coríntios, Paulo repreende eles e diz assim: essa é a mesa do Senhor ou a mesa dos demônios? Porque a mesa do Senhor é a mesa da comunhão, por isso esperai um pelos outros. Não é assim. Vamos juntos. Todo mundo a mesma porção, do mesmo jeito. Sabe? Porque era uma igreja que estava desvalorizando. Virou costume. E Paulo vai escrever então para que não permita que isso se torne um costume. E ele vai terminar, e aqui eu também vou terminar. Coloca ali para mim a parte final, eu quero até ler de novo, por isso eu trouxe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Escute bem isso. Repetidas vezes nessa palavra eu disse: se você não entende isso, você não deveria participar da ceia. E eu fiz isso propositalmente porque foi o que eu mais ouvi ao longo da minha vida. Você não pode participar da ceia. Se for assim, você não pode participar da ceia. Se for assim, você não pode participar da ceia. Queridos, o não poder participar da ceia deve me levar a um entendimento. Se eu não posso participar da ceia por algo, então eu devo me arrepender desse algo para participar da ceia. Observe o texto de novo comigo, na primeira linha ali. E na segunda. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que diz aí agora? E assim faz o quê? E examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Nitidamente, que se há um impedimento na sua vida para participar, se há algo que pesa o seu coração, então esse é o momento de você entrar na presença do Senhor em arrependimento, arrependido dos seus pecados, receber o perdão de Deus e participar da ceia. Eu sempre digo essa frase porque ninguém me disse isso lá atrás. Não fuja da mesa. Não fuja da ceia por causa dos teus pecados, mas fuja dos teus pecados por causa da ceia. Talvez seja isso. E aí ele diz: porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. A mesa, em nome de Jesus, redobre a sua atenção ao nível máximo agora. A mesa não é o lugar dos culpados. A mesa é o lugar dos arrependidos. E tem gente que arrasta culpas uma vida inteira e não consegue se assentar à mesa do Senhor. Tem outros que até participam, mas culpados. Tem aqueles que todos os meses pedem perdão pelos mesmos pecados, e às vezes esse pecado é um pecado cometido há anos atrás. Mas aquela culpa sempre é uma sombra. É uma sombra aquela culpa. A mesa, queridos, não é dos culpados. A mesa é dos arrependidos. E há uma diferença. Porque quando eu olho para trás e sinto culpa pelos meus pecados, aquilo é revivido em mim. Mas quando eu olho para trás e olho para os meus pecados arrependidos, então eles não saem de lá e vêm para cá, eles continuam lá. Porque o arrependimento lança o meu, o seu, o nosso pecado no mar do esquecimento. Isso não está na Bíblia que eu vou falar, mas ainda põe uma plaquinha: proibido pescar. Deixa lá. Você não sofre uma amnésia, mas é como uma ferida curada. Você olha, você lembra, mas não tem mais dor, porque aquilo foi curado. Salmo 51:1. Olha o que Davi vai escrever.
quando ele cometeu um gravíssimo pecado contra Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Olha o que Davi vai pedir. É como se Davi dissesse: não dá para eu seguir assim. Aí Davi diz assim: lava-me de toda a culpa. E ele vai dizer: e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Nós não conseguimos ter a alegria da salvação se não formos lavados da culpa. E aí você vem para um culto como esse e o diabo fica o tempo todo sugerindo: você nem devia estar aqui. Você lembra o que aconteceu? Você lembra o que você fez? Você lembra o que você aprontou? Você lembra o que você falou? Você lembra? Por quê? Porque o diabo, ele é o campeão em nos culpar, em nos lembrar daquilo que fizemos. Então vem esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa é terrível. O salmista, escrevendo no Salmo 38:4, diz: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. É mesmo. Está falando de uma culpa que afoga, que é como um fardo, não só pesado, mas é insuportável. É insuportável viver com culpa. Agora olha a diferença do arrependimento. Paulo vai escrever 2 Coríntios 7. Ele diz assim, agora, versículo 9 de 2 Coríntios 7. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Sabe, se enquanto eu estou pregando aqui você está triste, ou começou a ficar triste por causa dos teus pecados, fique tranquilo. Paulo escrevendo diz: eu me alegro que vocês estão ficando tristes, porque a tristeza, quando você olha para os seus pecados e sente tristeza, sabe, quando você olha para o teu jeito de ser e sente tristeza, é um bom começo, porque a tristeza leva ao arrependimento. Olha só: pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Isso aqui é tremendo. Deus não quer que eu seja feliz, pastor? Porque vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma vocês foram prejudicados por isso, porque, escute o segredo, a chave, vou te dar uma chave aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, não produz culpa, mas sim arrependimento que leva à salvação. Não produz culpa, produz arrependimento. Então nessa manhã, e olha que há um sinal do Espírito Santo aqui, que eu consigo perceber nitidamente. Correntes de culpa serão quebradas. Chega, meu irmão, seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus dessa culpa. Seja livre. Está triste? Que bom, porque a tristeza gera arrependimento, e o arrependimento gera salvação. Arrependimento é cura. Seja livre. Levante a sua mão em nome de Jesus, só para aproveitar o que o Espírito Santo está fazendo. Seja livre de toda culpa. 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 Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados. Senhor, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. Só você e Jesus agora. Só você e Jesus agora. Diga: Senhor, eu me arrependo. Só você e Jesus agora. Eu me arrependo. Diga para Ele. Diga para Ele.
Eu quero que você fique em pé, por favor. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos juntos. Tudo que eu tenho é teu. Diga. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu.